Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Que alegria, que satisfação ter você novamente aqui no seu canal, o seu canal de estudo diário da Palavra de Deus. Bem-vindos à Bíblia Sagrada. Só lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que é muito importante aí você se inscrever, curta, comenta e também compartilha o vídeo, tá bom? Bem-vindos. Nosso assunto agora, nós estamos falando da volta de Jesus. E chegamos a um momento bem especial aqui do nosso estudo bíblico. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você também pode tomar a sua. Mateus capítulo 24 e o verso de número 3, onde está escrito assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, lhe perguntaram, ou lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinais haverá da sua vinda e da consumação, ou seja, do fim do mundo. É interessante que essa pergunta aqui dos discípulos, direcionada a Jesus, é uma pergunta que foi feita há tantos anos atrás, mas ela ainda hoje traz para nós assim algo muito interessante. Porque essa pergunta aqui talvez seja pergunta sua. Você que está nos acompanhando, é isso mesmo. Talvez você também tenha essa pergunta. Quando chegará o fim? Quando as coisas chegarão ao final? Quando é que tudo, esse mundo vai ter um fim? E se vai ter, quando será? Por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Se nós dermos uma olhadinha nos versos 1 e 2 do mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai ler assim, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe pedirem, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante nós entendermos o seguinte: esses versos 1 e 2 de Mateus 24 gerou a pergunta do verso 3. Por quê? Jesus havia estado no templo junto com os discípulos, Jesus então estava saindo do templo junto com seus discípulos, e eles chamam Jesus para mostrar para Jesus a beleza do templo, da construção do templo. O templo, naquela época, para os judeus, era um ídolo, era algo muito admirável. O que acontece então aqui? Eles queriam que Jesus, digamos assim, admirasse o templo. Talvez durante o tempo que eles estiveram com Jesus, Jesus sempre talvez entrava no templo com eles, mas Jesus nunca tinha falado da beleza do templo. E para os judeus o templo era sagrado, muito sagrado. E agora eles queriam saber de Jesus. E Jesus agora olha para aquela construção fantástica e Jesus diz o seguinte: vocês estão vendo toda essa beleza? Aqui não vai ficar nenhuma pedra que não seja derrubada. Todas essas pedras, todos que vocês estão vendo aqui, um dia vai ruir, vai cair, vai deixar de existir. Quando chega no Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram com aquilo na mente. Agora eles aproximam-se de Jesus e fazem a pergunta que nós acabamos de ler no verso 3. Quando eles se aproximaram de Jesus, em particular, agora só eles e Jesus, eles perguntam, né? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, da consumação do século? Quando é que vai chegar o final de todas as coisas? E olha, por incrível que pareça, Jesus diz para eles, não quando chegaria o final, mas o que aconteceria antes que chegasse o final de todas as coisas. E aí, se você ler o verso 4, Jesus começa dizendo: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus fala aqui dos sinais que precederia a sua volta, que precederia a destruição do mundo. Então ele fala aqui, muitos vão aparecer por aí em meu nome dizendo que é o Cristo, e vão enganar a muitos. Mas Jesus não para aqui. Ele continua no verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim.
Então, as guerras que nós estamos vendo, é interessante que o capítulo 24 de Mateus, todo ele fala sobre a volta de Jesus, é interessante. E Jesus fala aqui que as guerras, os rumores de guerras, e aí ele fecha aqui dizendo assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Aí sim é que seria o fim. Porque quando ele fala até o verso 6, ele diz assim: mas ainda não é o fim. E aí ele continua dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e aí chegará o fim. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no final da história desse mundo. Crês tu nisso? Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Lembrem sempre que a voz é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.